Olá, alunos! Estamos aqui de volta para mais uma aula. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, para a gente dar seguimento às nossas aulas. O que acontece? A aula passada eu expliquei sobre raiz e caule. Nessa aula eu vou explicar sobre os vasos condutores. A professora usou a ferramenta que é o quadro, que é o guarda-roupa dela. Mas vocês não vão fazer isso em casa, não vão escrever no guarda-roupa da sua mãe. E se acontecer algo parecido, por favor, usem pincel de quadro branco. Mas não façam isso. Outra coisa também é sobre a minha adaptação. A minha adaptação é para o aluno autista. Por conta de experiências que eu já tive, tanto na parte infantil como na parte adulta, agora no estágio 3, e tentar entender todo esse desenvolvimento, de como a gente tem que se adaptar a esse aluno autista, que é um transtorno de comunicação, e além de comunicação, de desenvolvimento, de interagir com o outro, vai do leve ao severo. No caso, o que está participando, o aluno, seria o leve ou médio. Mas o que acontece? Esse é o CID-10 também, é uma doença, transtorno, e esses alunos, você tem que estar sempre trazendo novidade, não pode falar de qualquer jeito, não pode repetir muitas coisas, tem toda uma conduta para trabalhar. E hoje, assim, eu já fiz alguns trabalhos com eles, igual eu falei sobre a minha experiência, e hoje a gente sabe que a cada 12 crianças, isso já é um dado, a cada 12 crianças que nascem, uma é autista. Então, nós, professores, vamos se deparar muito com esse autista no futuro. Pensando nisso, sempre eu elaboro as minhas aulas assim. Então, eu vou explicar minha aula. Por favor, não risque o guarda-roupa da mãe. E muito obrigada, tá? Vou deixar uma avaliaçãozinha, uma atividade, um resumo também para vocês. E boa aula, eu espero que vocês entendam e eu seja o mais claro possível. Então, gente, aqui eu vou dar início à nossa aula de vasos condutores de seiva. Como a gente tinha visto na aula passada, eu expliquei sobre raiz e caule. Então, ficou bem fácil para vocês vão entender agora o que acontece. Porque lá no caule, a gente fez as observações com tudo aquilo e a gente frisou que é sustentação e condução. Só que naquele momento eu não expliquei para vocês sobre a condução. O que seria essa condução? Que seria levar o alimento para a planta. Aqui no caule tem dois vasos, que são os vasos condutores de seiva. Xilema, que eu vou explicar agora, e próximo depois eu vou explicar o floema para vocês. Mas o que acontece? Como que eu poderia explicar isso aqui? O nosso corpo também, a gente tem os nossos vasos sanguíneos, que é o quê? Nada mais é do que nutrir o nosso corpo. Mas lá a gente temos o quê? Artérias, veias e capilares, que levam o nosso fluxo sanguíneo para o nosso corpo e daí então nutre a gente. Aqui na planta é diferente. Aqui a gente tem os dois vasos que eu já expliquei, já falei. E como que acontece todo esse processo, né? Então, expliquei sobre raiz para vocês, que vocês sabem que aqui na raiz ocorre que elas fazem a absorção dos nutrientes. Nesse caso aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Vai absorver água e sais minerais. Essa água e sais minerais retirada aqui do solo vai fazer esse percurso, subir até o topo das árvores. Então, mas na outra aula também eu expliquei sobre as árvores menores, como que era o sistema dela, e agora estou explicando sobre as maiores. Nesse caso aqui, não existe só árvores pequenas, não existe só plantas pequenas, existem as plantas maiores. Existem casos de plantas de 40 metros, 50 metros, 60 plantas da amazônicas, das florestas mais tropicais, mais altas. E o que acontece até chegar essa água no topo da árvore, né? O que acontece? Então, vai acontecer esse sentido aqui, como eu disse, que vai extrair daqui, levar até o topo. Mas existe uma teoria, que é a teoria de Dickson. Eu não vou adentrar muito nessa teoria, porque é assunto para quando você estiver no ensino médio. Mas é deixar bem claro que é uma teoria que faz a junção dessas três etapas aqui. Tensão, coesão e adesão.
que junto, essas três etapas, faz com que aqui seja tipo uma bomba para chegar até a copa das árvores e conseguir nutrir toda a planta. Então, vai acontecer por esse meio. E isso aqui, essa setinha aqui, é o xilema. Também conhecido como lenho. Que também, né, várias pessoas usam esse termo, condução de seiva bruta. Que no caso é essa aqui, ó, água e sais minerais. Isso vocês têm que gravar na mente de vocês. A seiva bruta leva água e sais minerais. Ok. Essa seiva também, essa parte também é muito rica em lignina. Eu vou deixar uma imagem aqui sobre explicando mais lignina para vocês, mas isso também é conteúdo de séries futuras. O que acontece também? Coloquei também para frisar o que seriam as células que tem no xilema, que seriam as traqueias, que imitam um pouco a nossa traqueia, por isso esse nome. Os traqueídeos são as células. Essas células também, as pessoas colocam sempre células mortas. Em outro slide, em outra imagem eu vou explicar também, deixar bem mais explicado. Mas isso tudo são conteúdos fora para segundo ano, entendeu? Só que o que acontece? Eu tô falando aqui só para não ficar tão vago aqui e vocês chegar lá já entendendo um pouquinho. Então, mas o importante aqui, frisar sobre o xilema, é como ocorre e qual é o sentido. O que queremos saber é que você saiba o sentido, que o sentido vem da raiz ao topo das árvores, que leva água e sais minerais, que é também a seiva bruta, que é essa seiva bruta. Ah, professora, nessas etapas aqui surgem várias e várias dúvidas. Uma das dúvidas é, eu tenho plantinha em casa, vai ter a vida toda essa água e sais minerais naquele vasinho? Então, no final do vídeo, a tia vai dar umas explicações sobre isso, porque vai surgir mais dúvidas. E o que eu quero que vocês saibam aqui, vou tirar também uma foto dessa imagem que eu vou colocar no final do vídeo, mas o que eu quero que vocês saibam do xilema, tudo é que direção, sentido, o que ele leva, o que ele conduz. Simplesmente isso. Os tecidos, as células, vocês vão estudar em anos futuros, mas é bom saber essa parte aqui, tá? Então, gente, como a gente já viu a nossa aula de xilema, e vocês já sabem que o xilema é a seiva bruta e é extraído, absorvido daqui, da raiz, até o topo, aqui na copa das plantas, até o topo da planta. Então, esse é o xilema, ficou muito bem explicado para vocês. Agora a gente vai para o segundo vaso condutor, que seria o floema, também conhecido como líber. Essa parte aqui eu vou deixar uma imagem também explicando detalhado cada parte no corte de um tronco. Então, mas como que surgiu? Como que acontece esse processo? Esse floema também é chamado de seiva elaborada. A gente tem a bruta e a elaborada. Ah, professora, mas o que seria essa seiva elaborada? Então, vamos lá explicar aqui. De novo, voltando para o nosso desenho da árvore, eu vou explicar aqui, ó. Coloquei até aqui o gás carbono, que a gente faz aqui da expressão, e o fruto dele, que vai ao oxigênio. Ok. Coloquei o solzinho para você identificar, mas o que acontece bem aqui, onde eu coloquei esse detalhe aqui? Vai acontecer a fotossíntese. Vocês sabem lá, na aula de fotossíntese, eu expliquei tudo, como ocorria a fotossíntese. E vocês sabem a captação de luz, todo aquele processo gerado pela fotossíntese, que vai produzir açúcares. Ah, professora, mas é só açúcares? Não, tem uma sequência de coisas. Eu até coloquei aqui embaixo o que, de fato, ele iria produzir. Lógico que tem mais coisa, mas aqui eu coloquei proteína, hormônios, lipídios, tem vitaminas, vai entrar um pouco de sais também. Uma sequência de tudo isso seria tudo vindo da fotossíntese, que vai acontecer aqui nas folhas, vai gerar um produto que será essa seiva elaborada. Ah, tá. Mas e daí? Gerou esse produto bem aqui, e aí? Vai para onde esse produto?
O que aconteceu? Por muitos anos, a gente achava que toda a alimentação da planta vinha daqui, ó. Daqui de baixo, da seiva bruta. E aqui ela floria, ela se nutria, acontecia todo o processo só aqui. Depois de muito tempo, foi visto, né, que também ocorria esse processo aqui. Que nesse processo da fotossíntese, com a produção, que seria esse resultado aqui da fotossíntese, ocorrido aqui, trairia os açúcares, todo o processo dele, fazendo esse percurso. Vai captar a luz solar, vai fazer a energia aqui, produzir energia e vai descer. Ah, nesse sentido. Isso mesmo. Qual é o sentido aqui? Sentido oposto. Lembra que no xilema o sentido era para cima? No processo daqui, da seiva elaborada, vai acontecer o sentido oposto. Aqui vai descer. Ah, mas vai descer como? Professora, como que vai acontecer? Depois de todo o processo de ocorrer, de ter energia, ele vai vir por um meio de osmose. Vou colocar um pouquinho, a gente também teve um pouco da aula de osmose, até porque é outra matéria de vocês, mas eu vou colocar um pouquinho também explicando lá no fundo. Mas lembrando que a osmose é mais do que o quê? É a água dentro da célula, por meio das membranas, onde você vai tirar um meio de menor concentração para o de maior concentração. Então, você imagine que essa fonte aqui de açúcares, energia, vai descendo aqui, ó, nesse sentido, por meio de osmose. E chegando até as raízes. Então, o percurso vai ser sempre esse. Ah, professora, mas eu vi num livro também que dizia também que ele poderia subir um pouquinho. Vou até desenhar aqui. Ah, tá. Uma determinada, vamos supor, numa determinada estação estava muito florido a planta, e aí a planta estava florida, mas a seiva bruta não, sei lá, não estava conseguindo fazer todo o seu processo. E aí o que aconteceu? Aqui descia, bem aqui tinha outra planta que estava florindo bastante, e ela fez, para chegar esse galho e ficar bastante florido, ela precisou de mais energia. Então, ele pegou daqui e fez isso aqui, ó. Voltou para cima. Então, o que acontece? Essa teoria de que a seiva elaborada só desce, a gente não pode usar essa teoria pro resto da vida. Que ela só desce. Por quê? Porque se acontecer um caso como esse das flores florir mais e ela precisar de mais energia para fazer essa parte aqui de flor, e aí vai ter que subir. Então, assim, vamos se dizer também que ela pode ser bidirecional, entendeu? Não só o sentido para baixo, mas se precisar, ela pode se usar também se subir um pouco. Ok, outra coisa que eu coloquei aqui, que assim, nem precisaria tanto, mas para não ficar tão vago nossa aula, é sobre as células. Nesse caso aqui, quem vai levar esse processo de osmose até chegar aqui embaixo, seriam os elementos de tubo crivado, que são células vivas, e células companheira. Essas células companheira, vocês vão estudar sobre elas bem mais no segundo ano. Então, assim, eu não vou frisar muito nessa parte, que é um conteúdo mais profundo. Mas é só para deixar claro para vocês, é que o xilema faz o sentido subir, onde o floema, que é a seiva elaborada, faz o sentido descer. Ah, mas numa prova tinha que a seiva elaborada não só descia, mas também subia. E aí, como é que eu faço? Vou marcar o quê? Marca se tiver lá sentido bidirecional. Por quê? Porque pode ocorrer isso aqui que eu expliquei. Essa parte de florir uma planta a mais, precisar de mais energia, e aí o xilema se sentir na necessidade... O xilema não, perdão, gente. O floema se sentir na necessidade de ter que subir um pouco para nutrir mais essa parte que está florando. Então, gente, como final da nossa aula, eu vou deixar essas duas, três imagens expostas lá, onde vocês vão ver o resumão, vou ter uma ideia, vão conseguir ver tudo isso que tá lá, vão conseguir fazer a atividade que eu já vou explicar. E aí, a única coisa que eu espero de vocês é que vocês tenham entendido essa parte da seiva bruta, a direção dela, e da seiva elaborada, a direção dela. O que cada um produz, para que cada um serve, que saiba que estão aqui, que é pro fruto daqui, ó, está dentro do caule, toda essa explicação. E na atividade eu vou pedir as diferenças sobre seiva bruta
e seiva elaborada. Aí eu já usei outro termo, que é outra preocupação de vocês, que vocês têm que começar a anotar esses nomes, porque ó, eu usei o termo seiva bruta. Então você já tem que associar esse termo ao xilema. Quando eu usar seiva elaborada, você já tem que associar esse tema ao floema. Então, lembra que a professora Ana falou sobre o grossália? Pois é, vocês já podem começar a anotar, porque vai vir muito nome difícil. Aqui, em ciências, imagine quando você estiver nos próximos anos, que será biologia. Então é isso. Obrigada, tá? Gente, no começo do vídeo eu falei sobre a plantinha e sobre os nutrientes. Falei também sobre o solo e todo como a seiva elaborada, qual o percurso dela. Então, eu trouxe essa plantinha da minha mãe para me explicar para você, porque lá eu falei sobre as plantas que são plantadas no vaso. Nessa aula gera muitas dúvidas. Uma das dúvidas é essa: ah, mas eu tenho uma planta no vaso e ela tem anos que está lá no mesmo vaso. O que vai acontecer? Ela vai captar sim luz solar. Ela vai captar, ela vai fazer fotossíntese até com um pouquinho de claridade. Só que aqui dentro do vaso ela vai perder os nutrientes. Porque uma vez que a planta está plantada no solo, a sua raiz vai indo até achar os nutrientes. Aqui ela está limitada. Então, queridos, tem que colocar adubo e tem que trocar essa terra para que a planta fique sempre saudável, porque esse aqui vai acabar, esse vai continuar e esse vai acabar. Para que não ocorra a morte, sempre colocar um adubo, trazer algum nutriente para essa plantinha, tá? Linda, né?